Fala, torcedor! Rapaz, demorei de novo para gravar o vídeo aqui para vocês, né? É o tempo que eu tô conseguindo agora para tá gravando aí, trazer conteúdo para vocês. É mais uma vitória do nosso tricolor. Vamos falar bastante aí um pouco aí desse jogo aí, mas antes a vinheta. Tricolor em Ação está no ar. Galera, primeiramente eu queria dizer que esse vídeo é um eu ia falar oferecimento, mas esse vídeo ele é dedicado a uma pessoa. Deixa eu ver se eu acho aqui onde eu botei o negócio, mano. Mano, sumiu o bagulho. Sumiu. Mas eu acho que dá pra ver aí atrás, ó. Aqui em cima. Ó, bem aqui, ó. Vocês estão vendo aí o de quem eu estou me referindo. Ele mesmo, Luciano. É, mais um gol do Luciano, hein? Que isso, cara. Você vê como faz, você vê como é a diferença. O cara já, agora nessa chegada do Crespo, já são 5 participações em gols desde a chegada do Crespo. Bom, eu acho que a gente não precisa ser muito inteligente para entender, para saber, né, que o Luciano ele é atacante e não meia, né? Eu acho que até aí todo mundo já entendeu, já ficou bem claro para todo mundo que ele é atacante e não meia, né? E ele jogando a posição do ataque, ele simplesmente já tem 5 participações em gols, tá? Uns são oportunistas, uns a gente tem como dar crédito, outros não dá. Galera, apesar da vitória, o começo do jogo foi um jogo bem equilibrado, né? O São Paulo tentando vencer o jogo, o São Paulo não jogou para se defender, deixar bem claro isso aí, tá? O São Paulo jogou para cima, buscando resultado, né? O Juventude também, né? Principalmente depois que tomou o gol ali no finalzinho do segundo tempo, né? O Juventude quis partir para cima porque era tudo ou nada para eles, enfim, o Juventude está na zona de rebaixamento. Então para eles era tudo ou nada, né? Então eles precisavam vencer a qualquer custo jogando em casa. Mas o São Paulo conseguiu controlar as ações aí do Juventude. Tá? O Alan Franco, se eu não me engano, acho que estava suspenso, né? Acho que quem entrou foi o Sabino no lugar dele ali, né? Fez até uma partida razoável, né? Ali, né? Não dá para esperar muito também do Sabino, né? Mas os zagueiros, cara, o Ferrarese começou como zagueiro, depois eu acho que ele foi para lateral, né? Eles, cara, eles avançaram bastante, cara. Eles foram bastante pro ataque, tá? Ajudaram bastante, tá? Eu queria falar, galera, um pouco, tá? De alguns jogadores, porque eu fico sem entender. Você pegar aí, por exemplo, o Cedric. Hoje ele até que acertou alguns cruzamentos, né? Pelo milagre. Porque ele acerta alguns cruzamentos, mas também erra muitos, né? Que é impressionante, parece que não treina. Parece que não treina, é tudo aleatório os cruzamentos deles. O Wendel nem se fala, o Wendel só sabe mandar bola rasteira, né? Porque se for esperar do Wendel bola no alto, esquece. Não consegue, não tem condição nenhuma. Agora, uma coisa é certa, teve alguns acertos de cruzamento por parte do Cedric, teve. Claro que teve. Seria hipócrita de dizer que não teve. Tá? Deixa eu tirar a mochila daqui. A mochila atrapalhando aqui a gravação. Como assim? Teve alguns cruzamentos certos. Só que não adianta ele acertar esses cruzamentos, esses poucos cruzamentos que ele acertou, porque foram poucos, se você tiver um André Silva como centroavante do São Paulo. É tenebroso. É sério. São Paulo contratou esse Randineno, sabe? Vai precisar utilizar ele, velho. Porque não é possível que esse Juan de Nene é pior do que esse André Silva, gente. Não é possível. Cara, esse André Silva, você perguntar pra qualquer um, cara, qualquer um ser humano que não precisa nem torcer pro São Paulo, aquele amador mesmo de futebol.
ele se assusta com o André Silva em campo, velho. Sério, nesses últimos anos, eu não vi um jogador tão ruim que nem o André Silva. Ah, vocês vão falar do Pablo, do Trellis, de tantos cabeças de bike que passaram. Mas igual esse André Silva, não, gente, não dá. Não tem como. Não tem como, velho. Parece que ele e a bola não se dão, cara. Eles não se conectam. É um inimigo do outro. É sério, esse André Silva é assustador ver ele em campo, gente. De verdade. É horroroso, mas é muito ruim. É ruim a nível extremo. Sabe? Você não precisa nem fazer muito esforço para ser ruim. E aí, ele no ataque do São Paulo, ele é um a menos, velho. Ele é um a menos. Ele é um inútil no ataque do São Paulo. Porque ele não serve. Ele não serve para controlar a bola, ele não serve para cabecear, ele não serve para chutar, ele não serve para dominar a bola, ele não serve para fazer nada. Porque tudo que envolve a bola, para ele, dá errado. Dá errado, porque a bola queima nele. Bate nele, queima. Bate e volta. Impressionante. Às vezes o cara cruza certinho na medida pro cara cabecear, ele escora, ele pode desvia, não consegue, velho. Ele não consegue acertar. Nada, nada. Mas o cara é artilheiro do São Paulo, pelo amor de Deus. Vê os gols aí que o cara fez, velho. O cara é artilheiro porque nunca teve outro. Só tinha ele de centroavante no São Paulo. Quer dizer, não só tinha ele, mas só ele jogava, né? Então, pudera, né? Pudera. Não tinha como o outro ser artilheiro sem jogar, né? Porque com certeza qualquer outro que tivesse ali, Rian Francisco, ou qualquer outro que estivesse no São Paulo, com certeza tomaria a vaga dele de artilheiro se estivesse jogando. Porque para ser artilheiro do São Paulo não é muito difícil, não. É só a gente ver o André Silva aí, né? Não é muito difícil, né? Mas é um jogador que, meu Deus, é muito ruim. É muito ruim. É assustador. Então espero que agora já contratou esse Juan de Neno, que o senhor Hernan Crespo utilize ele, cara. Utilize ele, tá? Eu gosto muito do Hernan Crespo. Eu achei ele um excelente treinador, né? E eu acho que o problema vai muito além de treinador no São Paulo. Então eu acho que ele tem tudo pra dar essa sequência boa no São Paulo. Só que ele precisa arrumar um jeito de tirar esse André Silva de campo. Bom, um ponto positivo a gente já tem. Ele não mantém o André Silva pelos 90 minutos como o Pardal do Zubeldia fazia, né? Pelo menos isso já é um ponto positivo, né? Coisa que o Pardal do Zubeldia não fazia, né? Era praticamente todo o jogo deixando ele os 90 minutos achando que um milagre ia acontecer na vida dele para ele, sei lá, fazer gol, não sei, né? Aí tem torcedor que fala assim, mas o André Silva já decidiu muitos jogos pelo São Paulo. O Rian Francisco também já decidiu jogos pro São Paulo. O Luca, também da base, já decidiu jogos pro São Paulo. O Lucas Ferreira também já decidiu jogos pro São Paulo. Como o Lucas Moura, como o Caleri. Eles já decidiram jogos pro São Paulo. E aí, gente? Sabe? É um negócio que não tem cabimento, né? Então, o São Paulo, como eu disse, o jogo começou bem equilibrado, né? De ambas as partes, né? O São Paulo também tentando atacar né? O primeiro tempo, né, não saiu nada, né? Foi um jogo apesar de equilibrado, um jogo meio morno, né? A gente não teve tantas oportunidades assim. Mas no segundo tempo, assim, tava o quê? Acho que, se eu não me engano, não sei se era 25 minutos no segundo tempo, eu não lembro. O Crespo, cara, praticamente não tinha mexido no time. Praticamente não tinha mexido no time. Aí depois o Rodriguinho, eu pensei, ele vai tirar o Alisson, né? Porque o Rodriguinho ali faz mais ou menos a função de que o Alisson tava fazendo no lugar do Oscar. Não, me surpreendeu, ele tirou o Cedric. Graças ao bom Deus. Pelo menos o Crespo tem uma visão, né? Que nós torcedores também temos, né? Ele enxergou que o Cedric não dá, velho. O Cedric não dá. E aí ele foi e pôs o Rodriguinho. E aí o Ferrarese foi ocupar ali a lateral direita, né? Foi ocupar. Aí depois o Enzo Dias. O Enzo Dias no lugar do Wendel, né? Trocou 6 por meia dúzia. Não é posição por posição, tá? Não tô dizendo em questão de desempenho nem nada.
tá? Mas foi ali troca de posição por posição, tá? Deixa eu ver, quem mais? Aí ele tirou o André Silva, e pôs o Ferreirinha. Que, meu, vamos falar do Ferreirinha, cara. Olha, eu vou falar de cada jogador. Vamos já para avaliação dos jogadores. E aí eu deixo para falar do Ferreirinha no final, tá? Porque o que o Ferreirinha fez no jogo foi absurdo. Vamos falar do Rafael, né? Eu não vou mentir, não. Em alguns momentos, cara, eu não conseguia acompanhar o jogo 100%. Não tava conseguindo ficar antenado 100% no jogo, tá? Porque eu tava ocupado, não tava conseguindo prestar atenção no jogo. Então eu não vou falar, ele foi o Rafael, né? Ele fez grandes defesas. Não, porque eu não consegui acompanhar muito o ataque do Juventude. Eu não sei muito se o Rafael teve tanto trabalho, né? Mas o importante é que ele não foi vazado, não tomou gol. Então isso já é um ponto positivo. Vamos para os nossos zagueiros da noite. Ferrarese, Arboleda e Sabino. Olha só. Agora eu acho que eles foram muito bem, tá? Conseguiram controlar um pouco ali o time do Juventude. Eu só acho que muitas das vezes eles deixam muito espaço, cara, pro time do Juventude atacar. Eu acho que isso tem que ser consertado aí pelo Crespo, né? Eu vejo muito essa brecha aí que a defesa do São Paulo deixa. Mas enfim. Marcos Antônio, cara, mais uma partida que o Marcos Antônio deu um show, cara. E parabéns ao Marcos Antônio, porque o Marcos Antônio não foi fominha na hora do gol e deu assistência pro Luciano. Parabéns, cara. Parabéns pro Marcos Antônio. Mais uma grande partida do Marcos Antônio, vem crescendo bastante, vem evoluindo bastante, né? Eu tô gostando muito do Marcos Antônio no meio campo. O Bobadilha também. O Bobadilha chegou no Inhaca. Quer dizer, ele chegou, né? Promissor, né? Daquele jeito. Falou, pô, Bobadilha, né? Pô, pode dar certo, né? Um jogador que, né? A gente criou expectativa, um pouco de expectativa com ele, né? E até por ser um jogador que avança muito pro ataque, chuta bem de fora da área, né? Aí teve um jogo aí que o cara fez um golaço de fora da área, então isso vai criando mais expectativa para nós torcedores, né? E aí foi, né? Só que aí o tempo foi passando, o Bobadilha, cara, ele teve tanta oportunidade, igual o senhor André Silva vem tendo, que a gente falou, bom, você já teve oportunidade suficiente para mostrar que você é ruim, que você é fraco demais, tá? Mas com o Crespo, esse começo de trabalho do Crespo, ele vem mostrando um pouco de diferença, né? Será que o problema era o treinador? Que o Pardal ficou aí por muito tempo, né? Por mais de um ano. Então, vamos ver, né? Agora o Marcos Antônio jogando bem, o Bobadilha jogando bem. Vamos ver, né? Como que vai ser daqui pra frente. E o Alisson, né? Que jogou... Cara, o Alisson... Eu não vou dizer que o Alisson também tá apagado, mas sei lá, o Alisson não faz aquela função do Oscar, né, cara? Apesar de ter uma qualidade boa no passe e tudo, né? Mas não é a função do cara. Não... Mas assim, ele não comprometeu, não foi mal, assim, mas né, ainda deixou um pouco a desejar. Mas é aquilo que eu falei. Eu não. Assim, é que se bem que não tem muita diferença, né? Do cara jogar um pouco mais recuado como volante e ele como meia, né? Mas assim, não tá fazendo a função dele, né? Infelizmente. Né? E aí o Crespo tá dando algumas oportunidades pro Rodriguinho aí, para ver se, né, se consegue encaixar o Rodriguinho nesse time aí, com a ausência do Oscar, já que a gente vendeu o Matheus Alves aí por preço de pinga aí, né, graças ao nosso brilhante treinador, o nosso brilhante presidente, né, que vem afundando o São Paulo cada vez mais, né? E aí ele tirou o Alisson, botou o Rodriguinho, né? Não vou avaliar muito o Rodriguinho, ele não ficou tanto tempo em campo, né? Então, mas o tempo que ele teve em campo ele soube aproveitar bastante, tá? E aí, no ataque nós tivemos o Luciano e o André Silva, tá? Então São Paulo jogou no 3-5-2 hoje. Cara, o Luciano é que assim, é o que a gente fala, é só você pegar, né?
o Luciano e o André Silva, você vai notar claramente a diferença entre os dois. O Luciano, quando ele tá dentro da área, ele sabe fazer gol. E outra, vou dar um exemplo bem mais simples aqui. Ele com a bola no pé, ele sabe dominar a bola. Isso já é já é alguma coisa, já é um ponto. Ele sabe dominar a bola. O André Silva nem isso ele não sabe. A bola queima no pé dele, né? Então nós temos o Luciano, que em 2 jogos já fez 3 gols, né? E o nosso brilhante André Silva, que coitado. Chega a dar dó de um jogador desse, dá pena. Como um jogador desse veste a camisa de São Paulo. Só que sabe o que é pior? É saber que o São Paulo pagou 28 milhões num cabeça de bagre desse tamanho. Do mesmo jeito que o São Paulo pagou 28 milhões no Pablo. O que esses caras têm na cabeça, eu não sei. Porque isso pra mim não chega a ser incompetência. Isso chega a ser má fé. Má índole desses caras. Porque nenhuma pessoa em sã consciência pagaria 20 milhões nos jogadores desse nível, gente. Porque o que eles viram nesses jogadores para pagar 28 milhões? 28 milhões, você pagaria, por exemplo, num Scarpa, em alto nível. Num jogador de 10. Vamos falar assim de jogadores do ataque. Quem poderia vir por 28 milhões? Sei lá, não sei. Vamos pensar aí. Um Caio Jorge da vida. Um cara que é oportunista. Um cara que é brigador. Tem fome de fazer gol. Um cara que seja razoável. Não um André Silva. Não um Pablo da vida. Você não vai pagar 28 milhões nos caras desses. Porque você com o mínimo de consciência, você não vai fazer isso. Mas esses caras fizeram. E vai dizer que é incompetência e não má fé? É só ver. Os caras estão pagando 2 milhões e 300 no Oscar, velho. Que nem joga. Então... a piada. Uma má administração ocasiona em tudo isso. Esses são os resultados que a gente está pagando aí. Por conta dessa má administração. E o Crespo, né? Sendo refém desses caras aí. Fazendo o que pode. Eu não vou crucificar o Crespo quando jogar mal. Eu não vou crucificar o Crespo quando ele tiver que improvisar jogador. Porque essa diretoria podre aí cagou no planejamento. Então eu não vou nem julgar, gente. Eu não vou nem julgar porque o Crespo, ele é o menos culpado de tudo isso, né? Mas é isso, gente. Vamos falar agora dos jogadores que entraram, né? Eu falei do Rodriguinho, né? O Enzo Dias, né? Que também não jogou pouco tempo. Não vou muito comentar do Enzo Dias, não. E o Ferreirinha, hein? Meu Deus, cara. É isso que a gente espera do Ferreirinha, né, velho? É isso. Olha o drible que o cara deu, cara. O jogador do Juventude ali, o jogador de defesa do Juventude ali tá procurando a bola até agora. Que isso, cara? O que o Ferreirinha fez ali, você é doido, cara. O cara acho que ficou com dor na coluna ali, ficou todo desconcertado. Tá maluco, velho. Que jogadaça do Ferreirinha. Tem que tirar o chapéu. Quando é pra criticar, a gente critica. Mas quando é pra elogiar, a gente elogia. Uma jogadaça do Ferreirinha, que por sinal, né, fez uma grande partida. Entrou e correspondeu. Aí deu passe pro Marcos Antônio. E o Marcos Antônio, cara, que não foi nada fominha, como eu havia comentado, deu passe pro Luciano, que só precisou tocar pro fundo da rede. E era perigoso, se fosse o André Silva, era perigoso errar aquele gol, né? Era perigoso ele furar a bola, não sei, né? Dele a gente espera de tudo, né? Mas é isso, galera. Queria agradecer vocês que ficaram até aqui, né? E é isso, galera. Vamos, domingo já tem jogo de novo. Acho que é contra o Fluminense em casa, né? A gente tem condição de vencer, velho. Vencemos contra o Corinthians em casa, agora o Juventude fora. E vamos de novo para nossa casa para buscar o resultado, buscar os 3 pontos e sair dessas partes de baixo maldita aí. E quem sabe brigar por alguma coisa ainda, né? É isso, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou!